Você já sentiu como se todo o amor que deu a alguém simplesmente tivesse sido jogado fora? Como se, de uma hora para outra, você deixasse de existir na vida de quem mais criou com carinho? Pois é. Foi exatamente assim que eu me senti quando meu próprio filho me virou as costas. Depois de uma vida inteira de sacrifícios e dedicação, tudo o que recebi em troca foi silêncio. Um silêncio doloroso, daqueles que gritam por dentro. E o pior, nenhuma briga houve. Não teve discussão, nem rompimento oficial. Só o corte. Um distanciamento seco, frio, como se eu fosse uma peça velha de um quebra-cabeça que ele não queria mais montar. O que machuca não é a ausência em si, é a ingratidão. A rejeição familiar, o corte de laços, a dor de uma mãe que deu tudo e ficou com nada. Mas a vida tem um jeito curioso de dar voltas. Quando a sorte grande bateu à minha porta, eu mal podia acreditar. Ganhei na loteria. Literalmente. Uma vitória inesperada. Um recomeço do zero. Mas dessa vez, eu era a prioridade. Pela primeira vez, tive a chance de escolher o que fazer com o meu valor, minha história, minha dor e minha nova liberdade. E sabe o que aconteceu depois? Adivinha quem apareceu com palavras doces, como se nada tivesse acontecido? Isso mesmo. Ele, o filho que me descartou como se amor de mãe tivesse prazo de validade. De repente, ele parecia ter lembrado que eu existia, que eu tinha nome, que talvez eu ainda servisse para alguma coisa. Mas eu já não era mais a mesma. Essa história não é sobre dinheiro, é sobre justiça emocional, sobre valor próprio, sobre reviravolta da vida quando você pensa que já perdeu tudo. Se você já se sentiu invisível, traída ou usada por alguém da própria família, fica aqui comigo, porque essa história é para você. Eu sempre achei que o amor de mãe fosse suficiente, que bastava dar tudo de si, proteger, acolher, amar sem medida, e o resto se ajeitava. Mas não foi bem assim. Quando meu filho decidiu se afastar de mim, foi como se uma parte do meu corpo tivesse sido arrancada sem anestesia. Ele não gritou, não brigou, apenas sumiu. Você percebe que está sendo deixada para trás quando suas mensagens ficam sem resposta. Quando liga e a ligação cai no vazio. E, de repente, o filho que você criou com tanto cuidado parece tratar qualquer outra pessoa como prioridade. Aquilo que antes era cumplicidade vira um silêncio doloroso, um abismo que se abre bem no meio da rotina. E você nem entende o porquê. Tentei encontrar explicações. Será que falei algo errado? Será que cobrei demais? Ou será que simplesmente não sou mais necessária na vida dele? Essas perguntas me consumiram por semanas, meses, porque o abandono emocional não chega com aviso. Ele vem aos poucos, sorrateiro, até o dia em que você se dá conta. Está sozinha. É difícil aceitar que alguém que você criou com amor de mãe pode escolher seguir a vida como se você nunca tivesse existido. Como se todas as noites mal dormidas, os sacrifícios maternos, os conselhos, os abraços, não tivessem mais valor. A ingratidão do filho me cortou fundo. Foi um corte de laços que sangrou mais do que qualquer ferida física. E o pior não foi a ausência dele. Foi o sentimento de inutilidade que ficou. Porque quando a pessoa que você mais ama age como se você fosse um estorvo, você começa a acreditar nisso também. E aí vem o peso, o cansaço, a dúvida. Eu cheguei a pensar que talvez ele tivesse razão em se afastar, que eu era mesmo descartável. Uma mãe traída pelo próprio filho. Ninguém ensina a lidar com a rejeição familiar. A gente cresce ouvindo que mãe é sagrada, que filho é tudo. Mas e quando não é? E quando o filho que você embalou nos braços simplesmente te ignora como se não existisse? É uma dor que não tem nome, um vazio que se instala e parece não querer mais ir embora. Mas olha, é aí, nesse fundo do poço, que a gente começa a enxergar com mais clareza. Porque às vezes é preciso perder o chão para perceber quem realmente está disposto a te estender a mão. E ali, na solidão mais cruel, eu comecei, sem saber, a preparar o terreno para o meu recomeço inesperado. E essa parte,
ainda estava por vir. Criar meu filho sozinha nunca foi fácil, mas também nunca foi uma escolha. Era o que precisava ser feito, e eu fiz. Trabalhei dobrado, virei noites, me desdobrei em 2, 3, 4 para dar conta de tudo. Quando ele ficava doente, eu segurava firme. Quando ele chorava, eu enxugava as lágrimas dele antes das minhas. Enquanto outras mulheres planejavam viagens, eu calculava como esticar o dinheiro do mercado até o fim do mês. Sacrifícios maternos não aparecem nas fotos de família, mas estão ali, nos boletos pagos, nas roupas passadas de irmão para irmão, no café que você deixa de tomar para garantir o leite das crianças. Eu fiz tudo isso sem pensar 2 vezes. Lembro de quantas vezes fui dormir preocupada, mas não deixei ele perceber. Me tornei especialista em sorrisos disfarçados. Eu queria que ele crescesse leve, sem carregar o peso da nossa dificuldade. Porque amor de mãe é isso. Se necessário, a gente engole o choro, mas nunca deixa faltar afeto. E nunca deixei. Cada conquista dele era uma vitória minha. Quando ele aprendeu a andar, chorei como se fosse formatura. Quando foi aceito na faculdade, meu coração quase saiu pela boca de orgulho. Eu achava que todo esse amor, todos esses anos de dedicação, seriam uma base forte demais para qualquer tipo de rompimento. Me enganei. Ele nunca viu as vezes em que fui humilhada por um patrão e mesmo assim cheguei em casa sorrindo. Nunca soube das contas que deixei atrasar para pagar o cursinho dele. Nunca entendeu que, enquanto ele crescia com sonhos, eu engavetava os meus. Não porque me arrependia, mas porque escolhi isso, por ele. Talvez por isso a frieza dele tenha doído tanto. Porque eu não enxergava só o afastamento. Enxergava o contraste brutal entre tudo o que eu dei e o vazio que recebi em troca. Aquele filho ingrato não era o mesmo menino que eu carreguei no colo. E esse conflito entre passado e presente me partia o coração todos os dias. Mesmo assim, durante muito tempo, eu continuei esperando. Esperando que ele lembrasse das noites frias em que eu o cobria, dos desenhos que assistíamos juntos, das broncas que sempre vieram carregadas de cuidado. Porque quando se ama tanto, é difícil aceitar que talvez aquele amor tenha sido sentido só por um lado. Depois que ele se afastou, a casa ficou mais vazia do que nunca. Não era só a ausência física, era como se o ar tivesse perdido a graça. Cada canto trazia uma lembrança. O prato preferido dele, o som do chinelo no corredor, até o barulho da porta quando chegava tarde da faculdade. Tudo virou silêncio. E não qualquer silêncio, aquele que machuca. Eu tentava manter alguma rotina, fazer o café como sempre fiz, arrumar a casa, passar as roupas, mas era como se eu estivesse encenando uma vida que não era mais minha. Sem ele ali, tudo parecia fora de lugar. Era uma solidão que andava de mãos dadas com o coração partido, todos os dias. Eu me sentia pequena dentro da minha própria história. As noites eram as piores. Eu me sentava no sofá, olhando para a TV sem realmente assistir, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer sinal. A dor de uma mãe rejeitada não é barulhenta, ela é quieta. É um nó na garganta que não desfaz, uma lágrima que não cai, mas pesa nos olhos. Afastamento familiar dói, porque vem sem explicação. Cheguei a me perguntar se ele estava bem, se estava comendo, se dormia direito, se precisava de alguma coisa. E ao mesmo tempo me perguntava, será que ele pensa em mim? Será que sente falta? Ou será que aquela relação tóxica que ele dizia que existia foi apenas uma desculpa para se livrar de mim? Essa dúvida me corroía. Foi nessa fase que entendi o que é ser invisível dentro da própria maternidade. Você se doa inteira, e depois é como se seu papel tivesse terminado. Como se você fosse substituível, descartável. Um objeto antigo que já cumpriu sua função. Idosos invisibilizados, essa é a expressão. E, infelizmente, essa é a realidade de muitas mães por aí. Eu parei de insistir. Não por raiva, mas por exaustão. Porque amar alguém que te rejeita, esgota. E quando o amor vira sofrimento, é hora de respirar fundo e recuar. Mesmo com o coração apertado. Mesmo sentindo falta. Porque continuar tentando, quando só se recebe silêncio, é um tipo de abandono emocional que você impõe a si mesma.
Mas, curiosamente, foi nesse silêncio que algo começou a mudar. Foi como se, sem perceber, eu começasse a olhar para dentro, a buscar por mim, a perceber que, apesar da dor, eu ainda existia, ainda tinha valor. E foi aí, nesse momento de introspecção profunda, que a vida começou a me preparar para uma virada que eu jamais poderia prever. Era uma terça-feira comum, daquelas em que a gente acorda sem expectativa, só esperando o dia passar. Eu estava na fila da lotérica para pagar umas contas atrasadas quando, por impulso, comprei um bilhete. Sabe aquele gesto automático, quase sem fé? Pois bem, foi ali que tudo começou. Uma simples raspadinha. E o destino me surpreendeu. Quando vi os números, achei que estava lendo errado. Meus olhos embaçaram. O coração disparou. Eu reli várias vezes. E sim, ganhei na loteria. Uma vitória inesperada, quase inacreditável. Eu, que vivia contando moedas para comprar pão, de repente, estava com a sorte grande nas mãos. E com ela, veio também um tipo de liberdade que eu nunca tinha sentido antes. O primeiro sentimento foi confusão. Depois veio o medo, porque a gente é ensinada a ter medo de ser feliz demais. Mas aos poucos fui me permitindo sentir. A reviravolta da vida tinha me escolhido, e eu precisava abraçar isso. Pela primeira vez em muito tempo, algo bom acontecia comigo, sem precisar me sacrificar por ninguém. Não contei para ninguém de imediato. Preferi o silêncio, queria digerir tudo sozinha. Pensei em todas as vezes em que abri mão de mim por amor, e em como agora tinha a chance de cuidar de mim, de verdade. A mudança de vida não foi só no bolso, foi na alma. Eu tinha sido escolhida. Era hora de me escolher também. Comecei a sonhar de novo. Coisas simples, sabe? Uma casinha no campo, um jardim florido, um sofá confortável para ler. Pensei até em retomar aquela antiga vontade de fazer aula de pintura, que sempre deixei de lado por falta de tempo e dinheiro. A riqueza emocional que eu estava prestes a conquistar era para mim mais valiosa que os zeros na conta. Mas claro, notícia assim não fica escondida por muito tempo, e bastou a primeira pista vazar para ele aparecer. Do nada. Com aquele sorriso ensaiado, com o velho "Oi, mãe", que fazia tempo que eu não ouvia. E eu soube, ali na hora, que não era coincidência, não era saudade, era interesse. A reaproximação por interesse tinha começado, e mesmo percebendo tudo isso, eu estava calma, porque agora era diferente. Antes, eu era só uma mãe ferida. Agora, eu era uma mulher com valor próprio, e com escolhas nas mãos. Escolhas com dinheiro, sim, mas, mais do que isso, escolhas com consciência. A história ia continuar, mas não do jeito que ele imaginava. Ele chegou como quem não queria nada. Um "Oi, mãe" tímido, um abraço sem alma, aquele tipo de gesto que parece mais obrigação do que afeto verdadeiro. Depois de tanto tempo longe, ele não trouxe desculpas. Trouxe sorrisos, sorrisos calculados. Eu conhecia aquele olhar. E por mais que o coração de mãe tente acreditar, eu vi. Não era saudade, era outra coisa. A conversa começou leve. Ele perguntou se eu estava bem, falou de como andava ocupado, disse que sentia minha falta. Tudo muito ensaiado. E de repente, lá estava ele elogiando minha aparência, dizendo que eu parecia mais feliz. Era como se ele estivesse tentando me seduzir emocionalmente, testando o terreno para ver até onde podia ir. Logo vieram as perguntas disfarçadas de interesse. Você tem feito algo de diferente? Soube que você mudou de casa. Como conseguiu? Eu respondia com calma, mas por dentro tudo em mim gritava. A mãe carente de antes ainda morava ali, mas agora dividia espaço com uma mulher ferida que aprendeu a ver além das palavras. O mais doloroso era perceber que ele nem escondia muito bem o motivo. Falava de negócios que queria abrir, de dívidas que precisava pagar, de oportunidades que surgiriam se tivesse só um empurrãozinho. Eu, que já tinha dado tudo sem esperar nada em troca, agora via claramente a intenção. A reaproximação por interesse era quase descarada. Mas veja, eu não gritei, não expulsei, não chorei, apenas ouvi. Ouvi cada palavra com serenidade, com a calma de quem não precisava mais provar nada. Porque ali,
Não era mais a mãe implorando por amor. Era a mulher que entendeu que perdão sem reconciliação também é forma de libertação emocional. E eu estava pronta para isso. Ele insistiu por um tempo. Tentou mexer com a memória afetiva, lembrando de momentos da infância, das piadas internas, até do meu bolo de fubá favorito. Eu confesso que senti um nó na garganta. Porque sim, era meu filho. Mas também era o mesmo que me descartou. E agora tentava voltar. Não por mim, mas pelo que eu tinha. Foi nesse momento que algo dentro de mim se firmou. Eu precisava agir com clareza. Sem mágoas visíveis, sem raiva explícita, mas com dignidade. Porque quando a vida te dá uma segunda chance, você não pode desperdiçá-la repetindo o passado. E naquele reencontro, eu soube. Minha história com ele ainda existia, mas seria escrita com outra caneta. Dizer não para um filho nunca é fácil. A gente foi treinada a doar, a ceder, a abrir mão por amor. Mas chega uma hora em que o amor saudável precisa de limite. E eu cheguei nesse ponto. Na frente dele, com o coração tremendo, eu percebi. Não era raiva que eu sentia, era clareza. Eu finalmente via quem ele era. E quem eu me tornei. Respirei fundo antes de falar. Disse que não poderia ajudar com dinheiro. Que minha prioridade, agora, era cuidar de mim. Ele riu, como quem não entendeu. Desde quando você pensa em si mesma? Ele soltou. E aquela frase me deu um estalo. Era isso. Eu sempre fui para ele uma fonte, não uma pessoa, uma mãe útil, não uma mulher com sentimentos. A relação tóxica se revelava em cada palavra. Eu falei com firmeza, sem gritar. Eu te amo, mas não vou mais me machucar por isso. Foi difícil, viu? Porque parte de mim queria abraçá-lo, dizer que tudo ia ficar bem. Mas eu sabia, se eu cedesse de novo, estaria alimentando o ciclo que me feriu por tanto tempo. Eu precisava me escolher. Ele tentou inverter o jogo. Disse que eu estava sendo cruel, que ele só precisava de uma chance. Tentou me fazer sentir culpa. E quase conseguiu. Porque mães carregam culpa até pelo que não fazem. Mas naquele momento, a minha dor falou mais alto. Eu não podia permitir que ele me manipulasse mais uma vez. Já doeu demais. Foi ali que entendi a força do valor próprio. Que amar alguém não significa aceitar tudo. Que o perdão não exige convivência. Que o respeito que eu tanto esperei dele, eu precisava dar a mim mesma primeiro. E esse tipo de força não vem fácil. Ela nasce da ferida. Da ferida que cicatriza quando a gente para de tocar nela. Decidir não ceder foi meu ato de coragem. Uma vingança silenciosa, talvez, mas muito mais poderosa do que qualquer grito. Porque foi a primeira vez que ele me viu firme, inteira, sem me curvar. E naquele olhar, no dele, eu percebi. Ele sabia que tinha perdido algo. Não o dinheiro, mas a chance de conviver com alguém que sempre o amou de verdade. Eu não desejei mal. Apenas desejei paz. E me mantive ali, em pé, com a dignidade restaurada. Às vezes, a justiça emocional vem assim. Sem barulho, sem plateia, só com a certeza de que você finalmente fez o certo por você. E depois de tanto tempo implorando por migalhas, eu me permiti, enfim, sentar à mesa da minha própria vida. A vida começou a ter outro sabor. Não era luxo, não era ostentação, era leveza. Pela primeira vez em anos, eu acordava sem culpa, sem aquela sensação de estar devendo algo a alguém. Com a independência financeira, eu ganhei mais do que conforto. Ganhei autonomia. Era como se cada escolha, agora, tivesse meu nome no rodapé. Decidi fazer pequenas coisas que sempre deixei para depois. Voltei a caminhar pela manhã, comprei um sofá novo, pintei uma parede de lilás, porque sim, porque eu queria. Abri espaço para alegria simples. Fiz planos de viajar sozinha, conhecer o litoral que só via pela TV. E sabe o que mais? Pela primeira vez, eu fiz isso sem pedir permissão. Usei parte do dinheiro para ajudar uma ONG de mulheres idosas. Daquelas que, como eu, foram esquecidas por suas famílias. Ouvi histórias que se pareciam com a minha, de mães fortes, invisíveis, que só queriam respeito. Aquilo me tocou fundo. Eu não queria apenas gastar, queria transformar. A riqueza emocional era minha prioridade agora.
Comprei uma casinha tranquila, cheia de luz natural, com varanda para tomar café em paz. Plantei flores. Voltei a escrever no caderno velho que guardei por anos. Redescobri a minha própria companhia. Eu, que fui mãe antes de ser mulher, finalmente reencontrei quem sou além do papel materno. E isso foi libertador. As lembranças dolorosas ainda existem, mas agora elas ocupam menos espaço, porque o amor próprio preenche. E quando a gente começa a se tratar com carinho, o mundo muda de cor. Eu entendi que dignidade não é favor, é direito. E que por mais que doa, às vezes o melhor que você pode fazer por alguém é se afastar. Não, eu não fiquei amarga, não virei uma pessoa fria. Apenas parei de aceitar menos do que mereço. E isso não me fez pior, me fez inteira. A superação pessoal não vem com aplausos, mas vem com paz. E a minha paz agora mora nas escolhas que faço, nas companhias que mantenho, no silêncio que não fere. Hoje, vivo com mais propósito. Ainda amo meu filho, mas de longe. Desejo que ele cresça, que aprenda. Mas não estou mais disposta a pagar o preço de me perder por ninguém. O recomeço inesperado que a vida me deu veio com tudo. Dor, coragem e, acima de tudo, dignidade restaurada. E essa versão minha, eu nunca mais abandono. Hoje, olhando para trás, não consigo evitar a pergunta: quantas mães estão por aí sentindo o que eu senti? Silenciadas, descartadas, sofrendo com a ingratidão dos próprios filhos. Mãe traída pelo filho não é exagero, é realidade. Uma realidade que machuca de forma silenciosa, mas que também pode se transformar em força. Porque toda dor tem um limite, e o meu finalmente chegou. Entendi que o amor precisa de reciprocidade, sim. Que não se trata de esperar reconhecimento em troca, mas de não permitir ser ferida sem fim. Rejeição familiar é um veneno lento, e se não tratada, ela adoece a alma. Mas existe cura. E essa cura começa no momento em que você decide se escolher, mesmo quando tudo ao redor diz que não. Não estou dizendo que você precisa cortar todo o laço com quem ama, mas sim que precisa colocar limites, que precisa saber que seu coração tem valor, que sua história importa, que dignidade não se negocia nem se implora, que às vezes a maior prova de amor é se afastar para sobreviver, e que perdão sem reconciliação é uma escolha legítima. Muitas vezes a gente acha que recomeçar é sinônimo de começar do zero, mas não é. Recomeçar é continuar com mais sabedoria, com menos bagagem dos outros e mais espaço para si. Eu recomecei aos 60. E se fosse preciso, recomeçaria de novo. Porque coragem depois da dor é o que transforma sobreviventes em mulheres fortes. E sabe, por mais contraditório que pareça, eu agradeço pela dor. Ela me lapidou, me empurrou para dentro de mim, me fez escutar minha própria voz. Hoje sou mais firme, mais serena, mais livre. E se eu pudesse dizer algo para qualquer mulher que esteja passando por algo parecido, seria: não tenha medo de mudar. O medo paralisa, a escolha liberta. Essa história, no fundo, não é sobre um bilhete premiado. É sobre uma mulher que, mesmo depois de ser abandonada, escolheu se levantar. Sobre uma mãe que deixou de esperar reconhecimento e passou a se reconhecer. E, principalmente, sobre alguém que entendeu que dinheiro não compra amor, mas pode sim comprar uma nova chance de viver com dignidade. Então, se você chegou até aqui, talvez seja porque algo dentro de você também quer mudar. Talvez você esteja cansada de mendigar afeto, de engolir humilhação, de fingir que está tudo bem. E se for esse o caso, saiba, você não está sozinha. Você merece mais. E às vezes só precisa de uma faísca para começar tudo de novo. Por você, com você, para você. A verdade é que toda escolha tem um preço. E dizer não para o próprio filho, mesmo que por sobrevivência emocional, dói. Houve dias em que eu me questionei, em que senti saudade, em que pensei se eu estava sendo dura demais. Mas também houve dias em que acordei leve e entendi que essa leveza era o começo da minha liberdade. As pessoas de fora nem sempre entendem. Mas é seu filho, elas dizem.
como se isso anulasse toda a dor, como se o laço de sangue justificasse qualquer tipo de relação tóxica. Eu ouvi olhares de julgamento, senti cochichos pelas costas, mas mantive a cabeça erguida, porque só eu sei o que vivi, e só eu posso proteger minha paz. Tive que reaprender a conviver comigo mesma, a preencher os silêncios com música, com leitura, com plantas e tardes de chá, a reconstruir minha rotina com coisas que me fizessem bem. Não era mais sobre ocupar espaços, era sobre habitar minha própria vida de forma inteira, com menos ruído e mais verdade. Em alguns momentos, bateu o vazio. O tipo de vazio que vem quando a gente se desapega de um papel que nos definia. Eu não era mais a mãe disponível a qualquer custo. Eu era só eu, e isso assusta. Mas aos poucos, percebi que a liberdade emocional também exige coragem. Coragem de sustentar suas decisões mesmo quando o mundo não aplaude. Também houve momentos bonitos, como quando sentei sozinha num banco de praça e percebi que estava em paz, sem culpa, sem ansiedade, sem precisar me explicar. Ou quando alguém me elogiou e eu consegui acreditar. Porque antes, todo elogio era jogado fora dentro de uma autoestima desgastada. Agora, ele encontrava espaço para florescer. É curioso como, depois da tempestade, as pequenas coisas voltam a brilhar. Um céu bonito, uma música antiga, um cheiro de comida boa. A vida desacelera e a gente aprende a saborear. Eu não precisei de luxo para ser feliz. Precisei apenas de silêncio que não machuca, de companhia que não cobra e de uma escolha firme: viver por mim. Se eu me arrependo? Não. Eu sinto falta, sim, mas a saudade é menos destrutiva do que a dor de ser usada. Hoje, sei que posso amar de longe e que minha paz vale mais do que qualquer reconciliação forçada. A liberdade que conquistei não foi dada, foi construída. Tijolo por tijolo, com cada não que me salvou. E agora me diga, você já sentiu que deu tudo de si e mesmo assim foi deixada de lado? Já se pegou revivendo cenas, buscando onde foi que errou, tentando entender por que o amor virou ausência? A verdade é que às vezes não há respostas, mas sempre há escolhas. E escolher a si mesma pode ser a decisão mais difícil e mais libertadora da sua vida. Talvez essa história tenha te feito lembrar de alguém, ou de você mesma. Talvez tenha mexido com feridas que você ainda nem sabia que estavam abertas. Se for o caso, respira fundo. Você não precisa carregar esse peso sozinha. Compartilha aqui nos comentários o que você sente. Esse espaço também é seu, e você merece ser ouvida. Se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, aproveita e se inscreve no canal. A gente está criando uma rede de histórias reais, com lições que podem transformar. Uma alma de cada vez. E se você quiser acompanhar mais relatos assim, ativa o sininho. Tem muita coisa linda, forte e verdadeira vindo por aí. E antes de ir, me diz nos comentários, de qual cidade você está assistindo? É sempre especial saber até onde essa história chegou. Às vezes, a gente se conecta por uma dor parecida, mas também pela força que vem depois dela. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha com carinho. Porque toda mulher tem uma história, e às vezes tudo o que ela precisa é saber que não está sozinha.